Você deve ter ouvido bastante ser falado sobre arcabouço fiscal, e se você não entende o que é isso, fica nesse vídeo que a gente vai te explicar depois dessa vinheta. Sou Thiago Diniz, assessor de investimentos da SVN, e eu estou aqui com o Cássio Marcato e com o Guilherme, e hoje a gente vai te explicar o que é o tal do arcabouço fiscal. Provavelmente você ouviu falar disso na TV, no rádio, está sendo falado disso há bastante tempo, pelo menos todos os dias, há mais de um mês, e hoje saiu o tal projeto, a gente vai te explicar o que é isso, né, Cássio? Correto, agradeço aí todo mundo pela visualização, e a gente correu fazer isso, como o Thiago disse, porque foi impactante, devido vindo um governo que não demonstrou muito interesse nisso no começo, mas viu o tamanho da importância disso, o mercado gostou bastante, a reação é bem positiva, o Ibovespa subindo quase 2 nesse momento, então acho relevante para muita gente que está perdido aí nesse ponto. A gente conta também de volta a presença do Guilherme, eu estava com saudade dele, então eu acho que isso vai ser um papo legal aí. Bom, é um prazer estar de volta com vocês, né? Tive alguns problemas paternais aí no caminho. As últimas semanas, fiquei um pouquinho afastado, mas estamos de volta. E hoje com um assunto muito importante, né? O Cássio falou que o mercado está gostando, o dólar também está caindo, né? Tinha um tempo já de pressão do dólar esperando esse arcabouço, né? O gringo, né? Exato, né? Pela confiança do nosso país. E até foi antecipado, né? Que tinha a viagem da China e como o Lula ficou doente... cancelaram isso, era para ser semana que vem, né? E acabou já antecipando. Isso que era só para ser feito até em agosto, né? Sim. Mas aí como é um assunto muito importante e o mercado que, né, o Lula tanto diz, sabe quanto isso é importante para o país, fez essa pressão assim e veio algo... acho que não dá para entender exatamente ainda como vai ser feito, né? Esse de respeito de limite, enfim, mas de ter um teto, de ter ali até que a gente pode gastar já é um sinal muito positivo. Sim, agora são 4 da tarde, então faz 6 horas que foi apresentado o projeto, né? Então ainda é muito novo, a gente teve acesso ali ao PDF, a gente correu aqui para realmente explicar para quem está em casa um pouquinho sobre isso, que o pessoal deve estar bastante curioso, são muitos termos técnicos, não é tão simples de entender, né? O porquê que isso é importante, muitas dúvidas que ficam mais nesse momento, né? Algumas âncoras também, né? Pode gastar isso se tiver esse tanto de receita, enfim. Então. E teve uma mudança muito importante de governo, né? A gente vinha com um governo que era totalmente... ia para um caminho, não vou falar que era direita, porque no Brasil praticamente não existe uma direita, mas ele ia para um caminho e agora você tem um governo que ele é muito diferente. E aí existia uma regra de teto de gastos, né? Que é uma regra de responsabilidade fiscal. E aí, já de começo, falaram que não iam seguir isso porque era importante pensar no social, tinha que ter os investimentos, né? O Lula usa essa palavra, investimentos para os gastos sociais. E tiraram isso. O mercado de cara já ficou com receio. E aí falaram, não, fica tranquilo que vai ter uma regra que vai vir para substituir essa. E aí a gente ficou nessa ansiedade, né? Hoje final de março já, então 3 meses de governo, fora o período de transição, e hoje foi apresentado. Então é uma regra que lembra muito um pouco muito um pouco é bom, né? Lembra muito a regra que antes vigorava de teto de gastos. Né? A importância é a mesma, né? A finalidade é a mesma. Todo país ele tem que ter uma responsabilidade, ele tem que entregar um compromisso. E os investidores, principalmente os do exterior, eles têm que confiar que isso vai ser cumprido e que o governo ele não vai começar a gastar tanto que uma hora isso vai ficar, entre aspas, insolvente, né? Igual em casa. Se eu ganho 10 mil e gasto 12, tá na cara que isso não vai dar certo. Cedo ou tarde. País é a mesma coisa. Em 2017 que foi feito o teto de gastos na época, presidente Temer, Meirelles, se eu não me engano, era o ministro da Economia. O país melhorou muito em muitos aspectos a partir disso. Inflação, juros, o mercado financeiro subiu, o dólar caiu. Muitas questões ali. Claro que alguns eventos trouxeram o dólar de volta para cima, como a greve dos caminhoneiros, enfim. Mas o país melhorou em vários outros aspectos a partir do teto de gastos. E é essa a importância de você ter, de você demonstrar que você está preocupado com isso. Perfeito. Mesmo que você não goste, que é o caso esse governo deixou claro que ele não se importa tanto com essas regras fiscais em si. Só que isso não depende 100% só dele. E ele é um dos principais beneficiados quando as coisas vão bem. Um teto bem feito, ou um teto, né, ou agora arcabouço, o que for, faz com que seja atrativo investir aqui. Então, parece que ele vai ter menos, quando você limita gastos, que você tem menos dinheiro. Só que você pode, por consequência de uma melhor gestão de dinheiro, ter mais entrada de recursos de outros lugares do mundo, enfim, fazendo com que as coisas melhorem
porque você deu atenção e está gastando menos do que em tese você gostaria. Uma coisa que eu acho positivo, né, nessa questão de ter que, assim, é uma obrigação, né? Acho que saiu um pouquinho antes, né? A norma de ter uma obrigação fiscal no Brasil mesmo, fugiu o ano, mas que 2 pontos. Primeiro que o governo, né, sempre quer ter algo para chamar de seu. Então, esquecer o teto de gasto, igual você falou, é para realmente criar um novo, que é basicamente a mesma coisa de uma forma diferente. É igual o Bolsa Família, né? Que mudaram o nome só para ter um novo marco. Ministério da né? Economia e Ministério da Fazenda. Exato. Que é a mesma coisa, enfim. Mas e o segundo ponto é, assim, o Carlos estava falando da questão do pagamento, você também falou que fica uma coisa que é impagável, né, insolvente. E eu acho que como exemplo, a gente escuta muito, né, a gente até falou isso em outro vídeo, o mercado financeiro que pede esse teto, né, é importante para o mercado, para o dólar cair. Então, quem às vezes não entende, acha que é só porque o mercado se interessa por isso. Mas não é, isso afeta diretamente a população e a mais pobre geralmente é a que mais sente. Sem dúvida. Por quê? Porque se você tem um país que gasta muito e não arca com as suas despesas, o que acontece no fim? Ninguém vem investir dinheiro aqui. Com isso você gera menos emprego, você tem um índice de desconfiança muito maior, a sua moeda para de ter um valor relevante, né, cada vez mais. Isso faz com que o país se enfraqueça. E o país enfraquecido é um país que vai ter mais desigualdade, ainda mais. Argentina. Né? É exatamente isso que eu ia chegar. É um exemplo perfeito de como uma inadimplência por muitos anos pode trazer uma grande crise para o país, né? Você pega no caso da Argentina, ela não controlou suas contas por bastante tempo. Então, gastos acima do que deveria, gastos acima do que arrecada, você vai ficando cada vez com menos dinheiro. Você pode até criar dinheiro, impressão de dinheiro, seja hoje digital, seja ele impresso, porque você precisa cada vez mais dinheiro para suprir os gastos do governo, gastando mais do que quando você arrecada. Só que você não consegue imprimir dólar. Dólar é de direito e de única e dedicada à impressão dos Estados Unidos. Só que as dívidas todos os países do mundo, principalmente os emergentes, são em dólar. Então, se o meu dinheiro vai acabando, eu vou usando a minha reserva, igual o Brasil tem uma reserva muito boa, ainda em dólar nos Estados Unidos, mas um dia, se ele acabar porque ele está gastando mais do que ele deve, eu não tenho dinheiro para pagar. O governo americano não tem dinheiro para pagar o Banco Mundial, não tem dinheiro para pagar o FMI. E eu perco acesso a essas linhas de crédito. Aí um país vai continuar dependendo só da própria moeda, vai ter que começar a imprimir cada vez mais, o dinheiro vai valer cada vez menos, as coisas vão ficar cada vez mais caras. Sim. E você entra numa bola que para você desfazer é muito difícil. E num cenário onde o mundo é extremamente globalizado, os preços são todos dolarizados. Então, se você tem a tua moeda perdendo força, aparentemente o pessoal que mora lá vai estar achando que o dólar está ficando mais caro. É igual a gente aqui no Brasil, né? O dólar tá ficando caro. Não, o dólar tá lá, a mesma coisa faz muito tempo. O real tá perdendo poder. E aí o cara, ele vai ser rico no país que ele mora, mas só lá. Qualquer outro lugar do mundo ele já não tem mais o mesmo poder de compra. E aí vem um problema até do que o Gui falou agora, a questão da inflação, do problema ao longo do tempo, quando não tem essa responsabilidade, quem sente é a população de mais baixa renda. Por quê? Porque você vai começando a ter um efeito de causa e consequência, que as coisas vão ficando mais caras, por conta da inflação, você vai perdendo a credibilidade, e com essas coisas ficando mais caras, quem perde mais poder de compra em si é a população de mais baixa renda, né? Porque se você pegar até o percentual de gastos do cara em relação, por exemplo, à alimentação, é sempre muito mais alto do que uma pessoa que tem mais renda. Então ele vai começar tendo que cortar coisas essenciais, né? Mudar coisas que às vezes são luxo na questão da alimentação dele, vai começar a ter que cortar, enfim. No final, é quem sofre mais, né? E a faixa de baixa renda tem menos acesso a maneiras de se defender desses movimentos. Sem dúvida. Nossos clientes têm a possibilidade de mandar o dinheiro lá para fora. E investir atrelado à inflação. Se a inflação for 20, grandes exemplos, que a pessoa que tem uma reserva se protege, pode até ganhar dinheiro com momentos de inflexão. Sem contar, por exemplo, os juros, né? Quando também altíssimos. O empréstimo ele vai ser ligado com os juros. Se você tem uma inflação muito alta, automaticamente você tem que subir os juros para tentar conter a inflação. Normalmente a pessoa que tem baixa renda, às vezes faz um financiamento, alguma coisa que tem como necessidade ali pegar um empréstimo, né, acaba pagando muito mais caro do que paga quando o mercado está com juros mais baixos. E não consegue ganhar com isso, né? Na outra ponta. Então, por isso que é muito importante qualquer faixa da população ter conhecimento do quanto isso é tanto perigoso quanto que saudável para a vida dela. Quando eu coloco em ordem, ou minimamente em ordem, que seja o Brasil nunca é um país nota 10,
uma nota 6, vamos supor, no cuidado das contas públicas, já sinaliza alguma coisa boa que vai melhorar a vida de todo mundo no longo prazo. Eu acho só porque aí, trazendo um pouco da nossa parte também, é por isso que hoje a gente está na maior parte ligado à inflação nos investimentos de renda fixa dos nossos clientes, né? Sim. É importante a gente falar desse tema também porque a gente consegue contextualizar mais ainda o que a gente faz, mas desde a volta ali da pandemia a gente começou a olhar para a inflação, né? Mais cuidado, porque você via que tinha muito dinheiro entrando no mercado, tinha uma mudança possível de governo numa nova eleição. Então a inflação, quando tem um estresse no mercado, é sempre algo que é a primeira ponta que se estoura, né? Poderia acontecer e aconteceu. E que foi o que aconteceu. Então é algo que a gente consegue blindar pelo menos uma parte ali do patrimônio do cliente. Né? Sim, e falando de planejamento financeiro, ela é super inconstante, né? Porque quando começou a pandemia, a gente teve uma inflação estourando. Se pegar até o IGPM, bateu mais de 30%. Nossa, quem construiu, viu isso. O INPC. O IPCA, que é o índice oficial da nossa inflação, chegou a bater 12. Fechou o ano, se não me engano, em 10, 2021, né? Acho que foi isso. E aí depois ele voltou agora a controlar. Agora pensa, um cara que tem um patrimônio relevante, ficou a vida inteira cuidando disso. Ele vai fazer um planejamento para longo prazo, para 10, 20, 30, até o final da vida dele. Como é que ele planeja sem estar atrelado à inflação, sendo que tem ano que a inflação é 5, a inflação é 10, a inflação é 20 ainda não, mas tem o risco, né? Então, isso é super importante você estar atrelado. E um outro gancho também que eu acho que é legal a gente enfatizar. Olha o tamanho da importância de eu controlar a inflação. Primeiro, o Brasil, o regime de metas que a gente trabalha é um regime de metas de inflação. Essa é a principal meta do governo. Segundo, a gente acabou de ver vários bancos quebrando na Europa, nos Estados Unidos. Por quê? Porque o governo está subindo taxa de juros para controlar a inflação. Ou seja, eles estão correndo o risco de ter um problema muito sério, que é essa questão de falência de bancos, etc. Só que ainda assim, subiram taxa de juros. Na reunião que teve depois que quebrou o Silicon Valley e o Signature Bank, subiram 0,25. E agora pode ser que subam mais 0,25. Foi um pouco mais branda, mas continuaram subindo de tão importante que é controlar a inflação. Né? A inflação é um mal muito grande. Enorme, isso aí pode sair de controle. Então essa é a primeira coisa, é o remédio amargo. Eu tenho que subir taxa de juros para controlar a inflação. A partir daí a gente vai tentar resolver para todo mundo ficar bem, mas não pode deixar de lado, né? E uma coisa também que eu estava conversando com um cliente, até falei com o Cássio mais cedo, é que a gente, às vezes, falar inflação, mas é questão assim, é entender mesmo, é só fazer conta e entender o que o dinheiro vale no tempo. Eles falam, não sei a inflação do ano a ano, mas pega daqui de 5 anos para agora. Lembro que, por exemplo, 100 mil comprava, o que compra agora? Um carro, um imóvel. A inflação, então, além desse índice oficial, a gente tem um custo no tempo de bens de consumo que é um pouco até maior do que essa média geral. Então é bem importante ter realmente esse fiscal muito forte. E eu acho que é bacana, né, a gente falar um pouquinho das regras mesmo, porque a gente falou bastante do cenário, mas as regras que são bem importantes, né? Quanto pode gastar, a porcentagem da receita, qual é o modo para quem está vendo também entender o que é exatamente esse arcabouço. Né? Acho que a gente já fala dos números, né, que a gente pegou hoje, que foi revelado pelo governo hoje. Um link só que eu não sei se ficou claro. A gente falou bastante do risco da inflação aqui e o que o arcabouço tem a ver com isso. Boa. O governo ele tem uma geração de riqueza a partir talvez seja a empresa, entre aspas, mais rica de um país. É a empresa que mais fatura, a empresa que capta recursos de todo mundo. Não há pessoa física ou pessoa jurídica dentro do Brasil que não recolhe imposto. Sim. Você compra qualquer coisa, você está pagando imposto. São trilhões de reais por ano de arrecadação. Então ele também gasta demais. Então, você pegar uma máquina pública do tamanho do país do tamanho do Brasil, quantidade de ajuda que você tem que dar para as pessoas de menor classe, que é importante também, financeira. No Brasil claro, é fundamental, porque o Brasil ainda não chegou lá na qualidade de vida de toda a sua população. Né? A gente não tem, nem que a população mais pobre ainda não tem uma vida minimamente digna. Não tem porque muito falta mesmo da parte do governo. Você não tem suporte, não tem escola, não tem já vem de muito velho. Tempo. Né? Não é? Então o Brasil é fundamental isso. Aí você imagina o tamanho da máquina, o tamanho de tudo isso. O Brasil gasta demais. E a inflação, numa regra muito simples, que não é simples assim, mas quanto mais dinheiro eu tenho numa economia, eu tenho maior o risco de ter inflação. Então, quando o governo gasta menos, ou ele gasta dentro daquilo que ele tem, ele está jogando o jogo da economia. Não estou colocando mais dinheiro do que precisa. Automaticamente, eu tenho um risco da inflação menor. Não preciso eu, Banco Central,
ser muito, muito rígido. Por isso que a parte fiscal, que é essa responsabilidade, que era o teto, que é o arcabouço, ajuda a aliviar esse susto, esse risco dessa palavra. Eu acho que é a palavra que a gente mais falou desde o começo do nosso podcast é a inflação. Sim. Esse é só mais um capítulo. Só um gancho só que o Cássio falou que eu acho que é interessante, que aqui a gente também, pra ficar claro, não defende cortar o gasto, é fazer o gasto direito, né? Você gastar quanto você pode, por esses motivos que você falou. E o Brasil nunca foi um país que teve problema de gastar pouco. Esse ano a gente não conseguiu atender a população porque teve pouco gasto. É sempre porque os gastos são mal feitos. Então são obras que às vezes custam mais do que deveriam custar, dinheiro que vai para o lugar errado, que todo mundo sabe que existe uma grande corrupção. Então é exatamente isso, é gastar direito e gastar com responsabilidade na medida certa. Das democracias do mundo, nós somos a segunda que mais gasta dinheiro no planeta. Qual que é o problema? Então, qual que é o problema disso? Por que o mercado não gosta dessa questão do fiscal? Por que quando vai gastar mais ainda do que já gasta, por que existe um temor? Somos o segundo que mais gasta de todas as democracias, sendo que os Estados Unidos é a primeira. Só que não somos a segunda maior economia do mundo. Sim. Eles são a maior economia do mundo, são o maior, quem mais gasta dinheiro público. Sabe qual que a gente é de arrecadação? Como assim? Qual é o nosso tamanho de economia, de posição? Os Estados Unidos é o primeiro em gasto, nós somos a primeira em arrecadação. Décima maior economia do mundo. Então, éramos a 11ª, a Rússia trocamos de lugar com a Rússia. Só para falar da... Então, esse é o risco do Brasil. Ele já gasta demais. Então, eu tenho que controlar esse gasto. Por isso que a gente vai destoar um pouco agora do que veio do Ministério da Fazenda hoje. Sim. E um último ponto que você puxou um assunto bem legal para a gente entender essa ligação entre a importância de ter uma regra fiscal confiável e forte e a inflação que isso gera. É só a gente ver o que acabou de acontecer agora na pandemia, alguns anos atrás, né? Que o mundo inteiro viveu a inflação justamente por quê? Porque todos os governos tiveram que despejar dinheiro na economia. Isso aí é auxílio social, são gastos, investimentos. Muito dinheiro. Que, lógico, tiveram que ser feitos. Ninguém está falando nada disso, porque as empresas iam quebrar, pessoas iam passar necessidades, enfim. Teve que acontecer. Nos Estados Unidos, o cara recebia cheque de $1.500. E aqui ele ia fazer? Ele ia gastar. Só que aí, se ele vai gastar, o que as lojas fazem? Pô, tá todo mundo com dinheiro? Vou aumentar o preço, porque o cara vai comprar. Sim. E aí, o que é isso? É inflação. É uma forma mais... Não tem um exemplo mais fácil da gente entender e aí do que isso. entra até um outro vídeo que a gente fez, a questão de, além de tudo isso, ainda você tem o interrompimento de fabricação de eletro, né? Falta de matéria-prima, porque uma indústria lá na China parou. Foi tudo ao mesmo tempo, né? Então veio uma enxurrada de dinheiro, uma alta demanda, a oferta diminuiu. Sim. E aí você teve uma oferta reprimida que continua até hoje aí latente. Você vê que tem, por exemplo, o carro no Brasil, dependendo do carro, tem fila para compra. Nos Estados Unidos é uma demanda, a oferta é um pouco maior, mas tem familiar que mora lá que fala que às vezes não tem itens específicos no mercado por muito tempo. Sim. Não é porque o preço está muito caro e ninguém está comprando, então eu vou tirar do mercado. Não, porque não chega lá. Sim. Porque não dá conta de produzir o tanto que eles estão comprando. Automóvel e construção foi inflação de oferta, né? Você faltava oferta, mesmo que a demanda ficasse parada, mas aumentando a oferta, reduzindo a oferta, o preço sobe. E existe a inflação de demanda, né? Que é o exemplo mais que eu falei. Que quando as pessoas têm mais dinheiro e vão comprar, a produção não consegue aumentar no mesmo ritmo, então o que você faz? Você aumenta o preço. Juntou os dois pontos, né? Juntou as duas. Muito dinheiro e pouco produto à venda. Aí Exato. não ia ter como não. Tanto que o carro usado, a gente sempre fala disso entre nós, mas um carro usado subiu de preço. Nossa Senhora. Que é uma coisa que é inimaginável. Eu nunca tinha quantos anos nós... E ela demora, né? Igual tá falando dos juros aí, né? O juro tá alto, porque a inflação demora pra vir o resultado. Acho que hoje a gente tá sofrendo a alta nós estamos da Selic lá de 21. Nós estamos sofrendo desde a gente teve em 2021, a partir de março, abril ali, um boom inflacionário, que depois veio para o mundo afora. O mundo saiu de ponto no Covid em março de 20. Então, um ano para a bomba explodir. De inflação. Então, demora. Então, a Selic agora está alta. Faz quanto tempo tá? 3,75? 5 reuniões seguidas, agosto de 22, se eu não me engano. Um ano e... cada reunião a cada 6 semanas, né? Vai dar um ano em agosto agora. Demora. Então, por isso que o arcabouço vai demorar um pouco, vai passar pelo Congresso, enfim. Mas é importante para ajudar o Banco Central a decidir, porque vai vir... Na verdade, já está batendo forte esse juro alto. Vai piorar um pouco mais e aí o Banco Central vai
ter que decidir o que ele faz com os juros. Se ele tiver uma sinalização boa do governo, talvez o juro comece a cair. E é por isso a importância desse ato em si. E foi importante o Haddad falar que ele está tentando trabalhar em harmonia com o Banco Central, né? Sim, o próprio presidente, ele elogiou a postura do Haddad. O presidente, eu falo, Campos Neto. Campos Neto. Do Banco Central, né? É muito importante isso. Isso traz uma solidez de confiança muito grande, porque você entende que os dois estão na mesma... Que E eles é estão time, mesmo, que né? realmente é o que tem que O acontecer. objetivo é o mesmo dos O dois. Banco Central não é Então é inimigo inflação. de nenhum governo, não é partidário. A gente viu isso agora. Qual é o caminho mais fácil hoje? É baixar os juros, né? Porque tem uma pressão da população política. Do próprio governo, né? Próprio governo. Tem uma pressão também econômica, a gente sabe, tá vendo, igual a gente já falou aqui, como os juros altos atrapalha o mais pobre também, além da inflação, enfim. Então é importante, mas tem que ser com responsabilidade. Por isso que veio esse arcabouço. E aí vamos falar dele agora de taxa, de valores. É o que veio, né? O que veio mesmo, que eu acho que quem tava vendo tava... Talvez até o teto, né? Explicar mais um pouco que a gente sabe sobre o teto de gastos, que é o que era. O que era. O que está em vigência ainda, Sim. mas... Foi Como era e como tá plantado agora. 17, a gente fala das mudanças propostas aí pelo Ministério da Fazenda. Sim, perfeito. Vamos lá. Acho que o principal ponto, o número que quem já acompanhou essa proposta que saiu hoje, é o tal dos 70%, né? Um ponto que ficou muito em evidência. Então, basicamente, o crescimento dos gastos, ele pode ser até 70% do crescimento das receitas no ano. E aí, lembrando que é sempre uma observação até julho, né? Que é quando fecha ali o orçamento, passa isso pro Congresso, até para não ter riscos de manobras. Senão, chega final do ano, vou aumentar aqui inflar minha receita para poder aumentar os gastos. Então, esse é um ponto importante. Existem umas metas ali de crescimento que eles precisam bater. Não lembro se era crescimento de receita, você lembra? Era o gatilho para você poder colocar os 70% de aumento de gastos ou 50%. E eu acho que crescimento do PIB. Crescimento da economia. Porque assim, quando você tem uma receita maior, você limita 50% para você ter colchão para outro... Quando você tem uma receita menor, né? Menor, isso. Desculpa. É uma banda que foi feita de um crescimento. Sim. Cada ano vai ser definido uma meta. Inclusive a meta está acima do Boletim Focus que eu vi hoje. Da projeção. Tem um PDF, ele coloca lá o que era o Focus e qual que é a meta deles para poder subir. E eu vou ter uma banda ali, por exemplo, de 0,25. 0,25. Acho que ela vai aumentando conforme o crescimento também aumenta. Sim. Então eu tenho uma banda de 0,25. Se eu crescer dentro da banda ou mais, eu posso gastar 70% a mais do que 70% do que eu aumentei de receita. Perfeito. Se eu não ficar dentro dessa banda para baixo, se eu não chegar na banda, aí eu estou limitado a gastar 50% dos gastos, 50% da arrecadação, deixando isso um pouco mais confortável. Então, colocando um exemplo um pouquinho mais prático, olhando assim, se em 2025 meu objetivo de crescimento de receita é 1%, PIB, né? PIB. 1%. E aí a gente cresce 1% ou tem um intervalo de 0,25, então se eu ficar entre 0,75 ou 1,25, beleza, bati o gatilho, eu posso ter um gasto de até 70% do meu crescimento de receitas. Isso. Caso contrário, 50% de tem um pouco crescimento de dos sentido, gastos. porque quando sobe PIB, normalmente sobe a arrecadação. Claro. Por natureza, né? Sim. Perfeito. Então 70%, 50% foi acho que a parte mais importante. Eu tava assistindo hoje também a live, né, de anúncio, e aí uma pergunta que foi feita é se existia uma intenção do governo de criar tributos ou aumentar alíquotas que já existem. A resposta foi bem clara. Hoje não é o foco. Não, eles querem de fato criar essa regra para a partir dela trazer sustentabilidade. Não criando mais arrecadação. Mas uma coisa que aí vamos fazer contraparte também, né? Que nem tudo são flores. Claro. O ponto positivo, acho que é ter essa amarra de gasto, que é importantíssimo. Limite. Né? Um limite ali para até onde. Só que uma coisa que ele falou que me preocupa um pouco que tem áreas da economia que estão com impostos atrasados. Como se assim, não tivesse tido atualização nesse imposto. Que é a reforma tributária, né? Basicamente seria... Dividendo, enfim, grandes fortunas. Exato. Esse eu acho que talvez seja o foco deles para os próximos meses. E ele falou também de áreas econômicas. Então, o que me preocupou um pouco nisso? Lembrar o que aconteceu com o petróleo um tempo atrás. Que a exportação teve aquele aumento de 9% em cima da exportação do petróleo. A tributação. O imposto, a tributação, né? Isso. Sim. E aí, o que me preocupa será que eles não estão tentando, foi algo que chamou a atenção, aumentar essa receita a partir disso? Então, pegar áreas qual que é o problema disso? Que a gente começa a deixar de ser competitivo com outros países. E o dinheiro vai embora, né? O dinheiro vai embora. Igual, por exemplo, hoje
Você tem um país negociando ao mesmo preço de referência que a gente, né? Do petróleo, por exemplo, que é universal, mais ou menos o preço dele. Se você coloca o imposto, logo nossas empresas vão ter que vender mais caro. Vendendo mais caro, os países de fora vão parar de comprar esse petróleo nosso. básico. Com isso, para de entrar dólar, nossa moeda se desvaloriza dentro do cenário. Então, assim, apesar de eles falarem que não, como já foi feito e ele falou dessa questão, é um ponto... Um risco bem iminente. Um risco que, assim, tem que entender onde vai ser esse aumento de receita. Sim. Porque a ideia deles é ter mais receita para ter mais gasto. Esse é o primeiro ponto que chama muita atenção, porque o objetivo é o aumento de receita. Se o país não cresceu no PIB, qual que é a outra forma? Você aumentar a tributação. Tributo. Né? Então, por isso que foi feita essa pergunta. Ele disse que não é o que está no radar, mais ou menos com essas palavras. Então, assim, não foi nem tão enfático de um lado nem do outro. Mas, a princípio, essa é a posição. Mas, claro que é uma coisa que chama atenção. Mas é bom também você deixar a base do PIB assim. Sim. Que daí você não tem como inflar PIB. Sim, isso é um lado positivo. Uma coisa que eu vi que trouxe, não é um receio, mas é uma coisa que tem que ser discutida. Claro que todas essas regras vai passar pela Câmara e pelo Senado, que talvez muitas serão mudadas alguma coisa. Normalmente sempre isso acontece. Sim. Mas a parte dos 70% tem uma preocupação de alguns que eu vi. Ok, eu estou dentro da meta de crescimento, eu posso gastar 70% do que eu ganhei acima, né, do que eu consegui arrecadar mais. Beleza, vou aumentar o salário de todo mundo. Pau, eu elevei o meu gasto público. Sim. Se eu começar a cair minha arrecadação a partir do ano que vem, esse gasto eu não consigo diminuir. Porque salário eu não baixo na caneta. Sim. É lei. Uma coisa Esse é um risco que a gente tem a partir dessa nova regra, entendeu? O Haddad falou disso. Acho que uma coisa que ele citou que serve como isso, mas claro que a prática a gente pode ser diferente. É de ser acíclico, né? Então é contrário ao cíclico. Perfeito. Ao ciclo, a questão do gasto. Quando você fala que se você arrecadar menos, você vai gastar só 50%, é uma margem, eu acho, para esse tipo de cenário. Né? Por exemplo, se você ali gastou 70 um ano, o outro você vai gastar 50, teoricamente sobra mais margem para um gasto excedente que você criou lá na frente. Lá atrás, aliás. Né? Num ano melhor, você recupera de um ano que seja pior. Só que assim, e se esse gap não fechar, se a conta não bater? Esses 20% às vezes pode não ser suficiente de um ano para o outro. Às vezes a receita cai muito. Eu posso arrecadar menos no ano subsequente. Exato. Não é nem não bater a meta de crescimento. Eu posso arrecadar menos dinheiro do que eu venho arrecadando historicamente. E você gasta lugar. E eu aumentei minha dívida a partir dessa nova regra. Então vamos ter que procurar outro jeito de tirar dinheiro para pagar isso aí. E aí um ponto, né, que... E aí tem uma parte do projeto também que é bem importante, que é isso que até o Guilherme falou, da questão dele ser anticíclico, né? O que é a questão de não ser cíclico? Você não vai só ter um aumento em anos bons, porque em anos ruins, ainda assim você tem todas as necessidades sociais, tem todas as coisas que eles têm que manter. Sim. E um dos pontos mais importantes do projeto é entregar um projeto que entrasse nessa premissa de não ser tão cíclico. Então tem um gatilho ali que o crescimento ele vai ficar sempre entre 0,6 e 2,5. Então, o que é o 0,6? Mesmo nos anos que não bater esse número que você falou, e o país não cresceu em receita, etc., eles vão poder crescer as despesas em 0,6. Porque você tem que fazer reajuste, tem essas coisas todas. E aí você evita essa questão do ano cíclico, que é o ano ruim, onde não tem crescimento, mas e aí? Eu tenho que ter todas as partes sociais, etc. Não pode só fechando, o 2,5 é o oposto. Então, se eu tenho um ano onde, sei lá, a China tá bombando, vai comprar muita commodity, o preço subiu e o país foi lá e estourou na questão de arrecadação. Não é por isso que eu vou aumentar tanto os meus gastos, porque depois eu posso ter um problema no ano seguinte. Sim. Né? Então ele fica limitado ao 2,5. Até o exemplo que ele deu na apresentação. Num ano que o crescimento é 5%. Se eu fizer a regra dos 70%, aquele 70%, eu poderia subir meus gastos em 3,5%. Mas aí existe esse limitador dos 2,5%. Então vai ficar sempre nessa banda, né? Esse 2,5 só deixa claro pra galera, 2,5 e meio que você citou, se é a dívida do PIB, qual que é, da onde vem esse número? 2,5 é a limitação do meu aumento de gastos. Mas 2,5 do quê? 2,5 como assim? 2,5%. Esse é o limite do meu gasto. Sim, do aumento de gastos em relação ao ano anterior. Se mesmo que eu estoure de arrecadar, eu estou limitado a esse 2,5. Em relação ao ano passado. E se eu tiver um problema de PIB, de encolhimento da economia, eu também tenho um limite de 0,6 de piso. Para continuar funcionando a máquina. Sim. Que é para você ter só que não gastando
ao ponto de virar um perigo para a Exato. economia. Tem que ser linear, né? Você não pode resolver todos os problemas de um ano pro outro e fazer uma coisa muito forte que vai sentir. E nem jogar uma bomba de um ano pro outro também, se... Aí Tá. que a gente entra naquilo que eu comentei no início, é gastar com inteligência, né? Sim. É fazer o gasto direito. Porque o grande problema do governo Lula, no último, foi gastar errado. Foi alguns esquemas de corrupção que foram provados ali, Sim. agora a gente não sabe quem estava envolvido, enfim, mas aconteceu a ali Dilma caiu por gastar errado. por gastar errado. Então, Acabou o dinheiro, pegou de onde não devia, enfim. tudo isso que acaba impactando. Porque, assim, quando você tem um gasto, mesmo que seja controlado no lugar errado, ele não vai trazer um retorno. Quando você pega esse dinheiro, por exemplo, e sobe um salário de um deputado federal em 300%, que é o que estão falando em alguns lugares, se chega um ano que você arrecada menos, você não vai conseguir baixar como o número que você citou. Não vai conseguir fazer na canetada. Só que se você consegue, no momento mais difícil, incentivar a população, né, com, às vezes, uma isenção para pequenas e médias empresas, fomentando mesmo a economia do país, é natural que no futuro tenha um reflexo positivo. Perfeito. Isso vai gerar riqueza e não vai gerar despesa. A grande, a grande depressão de 29 nos Estados Unidos, Roosevelt tirou os Estados Unidos do buraco com dinheiro público. E ele disparou de construção de obra de infraestrutura pelo país inteiro, fomentando indústria de minério, indústria de concreto, ferro. Tudo, né? Aí começou a gerar emprego para essas obras. Com o dinheiro público, ele levantou de volta os Estados Unidos. Fazendo o país crescer. E a partir desse movimento dele, os Estados Unidos foi até se tornar a maior economia do mundo. Fazendo o país crescer, Então, né? o dinheiro público ele tem um fundamento por trás muito importante, mas gasto com sabedoria. Perfeito. E o último ponto, só fechando essa questão da regra do arcabouço, existe um valor mínimo, um piso agora, né, não falando de teto, para gastos que eles chamam de investimentos, que são os gastos sociais. Né? Então também é um outro ponto que está lá na apresentação do que foi feito hoje. Então, enfim, é um equilíbrio ali entre a questão social que tem que acontecer, não pode estourar, tem que ser responsável, até para a questão do Brasil ter a credibilidade, né? Eu lembro se a gente comentou, mas a questão do grau de investimento. É um dos objetivos, mas a gente não falou ainda não. O Brasil já tem alguns anos que ele não é considerado o país com grau de investimento. Então hoje ele tem um rating, que é a avaliação de nível de crédito, que basicamente para você poder dar uma nota para o país, você consegue colocar todo mundo numa lista e metrificar quem está melhor Qual do que é o mais seguro, qual que é o mais arriscado. Exato. O Brasil hoje está como duplo B negativo. Ele teria que subir pelo menos 2 casas, né? Então a próxima é duplo B, depois duplo B positivo, para ele ser reconhecido como grau de investimento, investment grade. Agora ele está como neutro, né? Vamos colocar assim, para ficar mais fácil. Tá como especulação. Tem oportunidade, mas tem as ressalvas. Qual que é o principal ponto disso? Esses fundos de pensão, fundos grandes do exterior, eles têm no regulamento, ou vários deles, que eles não podem investir em países que não tenham grau de investimento. Aí que tá o negócio. A partir do momento que a gente... muito dinheiro, muito dinheiro que esses fundos têm. A partir do momento que a gente tem grau de investimento, você tem uma enxurrada de dinheiro entrando para cá. E isso é super importante. O Brasil, em 2013, bateu a melhor classificação de risco dele, que foi triplo B, que hoje seria 2 níveis acima do duplo B positivo, né? Uhum. Depois ele veio caindo por conta de falta de responsabilidade Acho que fiscal. 2015 caiu mais uma vez, né? E aí perdeu o grau de investimento, Perdeu. né? Então esse é um ponto que a gente está muito... E é só olhar para o PIB. O PIB brasileiro em 2013 era na casa de um pouco acima de 2,2 trilhões de dólares. Hoje é 1,6 trilhões de dólares. Sim. E nesse nível... Nesse nível a gente está junto com países como, se não me engano, Afeganistão, Botsuana, países que, se você olhar, estão super longe da questão da nossa arrecadação, nosso tamanho, nossa economia. É a nossa reserva, a gente tem reserva em dólar. A gente tem tudo para ter esse dinheiro de volta, um dinheiro do exterior, né? Uma economia mais sólida. Sim. Pelo menos um pouco mais de confiança. Então, por isso que não só a pauta, a aprovação na Câmara, que de novo acho que vai mudar bastante coisa. Vai ter que ser aceito pelo presidente, né? Quando ele sanciona. Como é? Funciona. Sanciona. E tem que cumprir. Então Sim. é toda uma cadeia que pode, se vir minimamente ali em ordem, vai melhorar. Melhorar independente de qualquer questão, agora é acompanhar os próximos passos. Gente, uma coisa que eu fico pensando aqui agora é como a gente pode usar isso nos investimentos, né? Que eu acho que é a parte que aí Por que é importante? Porque é importante como utilizar isso, né? Então, eu acho que, inicialmente, o que a gente vê hoje de
cenário, né? Bolsa, agora vamos falar um pouco mais de nossa No área. dia a dia. Do dia a dia. Hoje a bolsa está subindo, né? Por Sim. ter esse teto aí de Deixa eu ver gastos. quanto. O caso vai ver, o dólar está caindo. Fechou. E os futuros, o índice de renda fixa futuro, a nossa taxa de juros futura também está caindo. Tá caindo. Então isso mostra o quê? Que o mercado entendeu como uma boa proposta. Exato. Teve um limite, teve um teto. E isso acho que entra muito no cenário do que a gente já conversou de janela de oportunidade. Sim, quanto mais crível for isso, ou seja, não adianta nada o governo falar que vai fazer isso e o mercado olhar e falar, meu, não vai. É impossível fazer. Mas não, a partir do momento que quanto mais isso vai ficando crível, o mercado vai acreditando que vai acontecer, etc. As medidas práticas vêm também. E lógico, todo o cenário externo também ajuda, mas a tendência é sim ter uma recuperação aí de bolsa, porque no preço de bolsa com essa queda toda, tá justamente essa questão de tensão entre Banco Central, acho que no último fechamento a gente já falou disso, o mercado brasileiro caiu bastante em fevereiro, 7%. justamente por falta de credibilidade, Sim. por briga entre Banco Central e Executivo. A gente fez o fechamento de fevereiro, né? Sim, a gente comentou disso. Nós chegou a bater 5,80. 4,80, né, no momento. 4,90 e pouco. Dólar? Mas foi em janeiro, não foi? Foi janeiro. Foi janeiro. Desculpa, Fevereiro eu tava já tentando lembrar, abriu ruim. foi janeiro. Eu tô lembrando que janeiro, isso que eu queria dizer. Janeiro chegou a bater 4,80 e veio essas questões de mais pressão fiscal em fevereiro. Sim. E agora em março também se arrastou e chegou a bater 5,30, né? 5,30 Foi. Ele subiu muito, muito rápido. Muito rápido, E né? agora já começou a cair de Cai novo forte. Para mostrar quanto isso impacta, né? Quanto essa questão simples de uma proposta decente que faz sentido já impacta nos fundamentos. Né? Hoje o dólar caiu 0,74 a 5,10. Então. Então, olha a diferença. Agora 5 horas da tarde, né? O Bovespa subiu 1,81 a 103.600 pontos e os juros futuros caíram na média 1,30. Para falar os Lembrando juros futuro, que juros, só... quando caem, é quando você ganha dinheiro na renda fixa. Então, são inversamente proporcionais. E os juros tende a se... Existe um alívio de tensão nos juros quando o governo começa a dar um pouco mais de credibilidade. Só o número que faltou. Dia 23 de março, ou seja, 7 dias atrás, o dólar bateu 5,30. Perfeito. E hoje Não, tá... hoje E hoje 5,10. 5,10. Futuro, mas mesmo assim. Então, dias úteis deve ter sido o quê? Uns 4, 5, porque teve feriado. Não, hoje é terça. Hoje é quinta, né? É. Então a gente deve ter 4, 5 dias úteis no dólar para 20 centavos para baixo. Perfeito. Só por um plano que tem uma intenção que nem foi colocado para ver como isso é importante. Esse dólar, né, não é o mercado que define, né? É realmente o interesse que os países emergentes, países desenvolvidos, fundos de pensão, de investimento, né, que vem investindo no Brasil, empresas, Oferta e têm demanda, interesse né? no Brasil. Né? É isso, não é simples um número que é criado pelo mercado financeiro. Sim. E até um outro número, a gente falou também nos últimos fechamentos, a gente estava tendo muita atração de capital exterior no Brasil nos últimos meses. Que foi embora uma parte. Tá né? saindo? Né? Lógico, não vou falar que é tudo por conta desse fator, existe toda a questão internacional, de Sim. receio do sistema bancário, claro, mas esse é um dos pontos. Então, quando você tem menos credibilidade no país, o gringo ele vai ter outras alternativas que às vezes ele acha que faz mais sentido no momento. É claro que a gente tem hipótese e linhas de pensamento que às vezes vão mais vão mais num lado mais otimista, um lado mais pessimista. Enfim, se a gente olhar para o lado otimista da coisa, essa questão bancária que você comentou é uma ótima oportunidade para o Brasil. Sim. Se eu coloco a questão fiscal em dia, tiro um pouco de receio com algumas questões que vieram do governo. E o gringo começa a entender que de fato a gente já fez até um episódio sobre isso, que o nosso sistema bancário é mais sólido do que o que se esperasse de um país de terceiro mundo, que de fato o nosso sistema financeiro ele tem bastante qualidades em relação ao resto do mundo, pode ser uma janela de entrada de recurso aqui em larga escala. Sim. Por segurança, por uma nova opção de investimento. Uma bolsa 103 mil pontos, o topo é 133 mil. Sim. Olha quanto eu tô longe ainda só do que já aconteceu. Olha quanta oportunidade tem aí. Renda fixa pagando o que está pagando. Então, um trabalho minimamente bem feito nessa questão fiscal pode trazer bastante benefícios para nós, como todos brasileiros, não só nós que estamos aí no mercado. Hoje, quando você olha para opções de investimento, tudo parece muito bom, né? Taxa de renda fixa está Aqui muito no Brasil, boa. você fala, No Brasil, sim. taxa de renda fixa muito boa, bolsa muito barata, renda fixa atrelada à inflação pagando bem, pós-fixado atrelado a uma Selic de 13,75, eu tiro ali 1,1%, 1,2% ao mês sem risco. Então qualquer coisa que eu fizer,
vai estar interessante. Fundo imobiliário descontadíssimo. Exato. Agora, qual que é o ponto? Hoje é o momento de eu me posicionar. Esse cenário não fica para sempre. A última vez que o cenário estava mais ou menos parecido com isso, 2017, 18... 13, 14, 15, 16, 17 a gente já abre já otimista. Já. Então, e desde então o cenário ele foi mudando. Então a renda fixa começou a render menos, a bolsa já foi ficando um pouco mais cara. Em 2017 veio o teto de gastos. Sim, perfeito. Não é? Não é uma coincidência. Entendeu? E aí é questão de saber posicionar. Então, nesse é um cenário onde eu tenho que montar uma boa carteira. Lógico, é o cenário onde a gente menos quer travar por prazos longos, mas é um momento que você mais precisa fazer isso, porque você garante uma taxa que hoje é muito boa, você garante isso por bastante tempo. Imagina se a Selic hoje é 13,75, eu tenho um investimento ali que me paga 14% ao ano. Eu tenho receio de travar. Aí eu vou ficar confiante daqui a 1 ano e meio. Vamos supor que tudo fica muito bom, otimista, acaba a guerra, o cenário brasileiro fica muito positivo, fiscal, etc. Aí eu vou estar corajoso para investir por um prazo mais longo. Perdeu Perdeu o bonde. Já caiu, exato. Aí eu já não consigo a mesma taxa. E a gente tem essa questão, né? O Banco Central diminui juros quando a inflação cai. Se eu consigo trazer um alívio para a economia brasileira, onde entre um recurso de fora, eu tenho mais dólar aqui dentro, o dólar cai. O dólar cai, eu alivio o preço das coisas instantaneamente, porque o Brasil é uma economia muito dolarizada. Sim. Tudo, né? Qualquer coisa, o dólar impacta. Fiz o meu trabalho direito, o dólar começou a cair, a inflação perde um pouco da atenção na inflação. O governo demonstra que vai gastar algo dentro do que o dinheiro dele consegue pagar. Alivia a inflação um pouco mais, o Banco Central está livre para baixar juros. E aí é um ciclo que pode perdurar por alguns anos, como foi de 2017 a 2020. Eu acho que uma coisa que é legal é sempre tentar trazer o cotidiano nosso pro dia a dia, né? Eu acho que todo mundo tem uma... Se você olhar, prestar bem atenção, quem é empresário, quem tem comércio, como estava o mercado em si, mercado que eu falo agora é economia mesmo, depois daquela leva que abriu o mercado, abriu de novo o comércio, depois da pandemia. 2021, e né? Tinha, 2021 isso. E como estava aquele sentimento de compras elevadas, lembra? Lojas de varejo subindo muito, porque realmente estava vendendo muito. Então, para entender um pouquinho de como um juros alto ou baixo faz diferença na vida real. Muda tudo. Né? Então, eu lembro, assim, que saía resultado de Magazine Luiza, Via Varejo, lá falecida Americanas, com resultados muito bons de vendas. Né? Por quê? Porque essa diferença de juros faz isso que o Cássio falou. Vai baixando a inflação, vai baixando os juros, vai girando a economia. Né? Confiança. Você para de ter pessoas tomam crédito. Pessoas investem com a gente no prazo. Abrem empresas, geram empregos. Então, é um ciclo positivo. Então, então eu faço convite para quem tá vendo, escutando, de lembrar desse momento, quem tem comércio, quem é empresário, a diferença que a demanda de certas áreas ali, eu acho que a gente viu isso um pouco, né, dentro do nosso negócio também, como isso impacta, né? E essa confiança que o Banco Central, que um governo tem que passar, essa confiança está ligada a isso. Eu melhoro a capacidade e eu encorajo a população a investir mais, a trabalhar mais, a tomar crédito. O sentimento é importante também, né? E por isso que é tão importante você ter lá de cima, lá da cabeça principal de qualquer país, que é o dinheiro do governo, esse dinheiro com mais cautela. Que esse dinheiro será bem gasto. O governo americano gasta muito mais que a gente, reiterando. Só que esse dinheiro chega lá embaixo. Perfeito. Esse dinheiro gera emprego, esse dinheiro gera indústria. É igual você falou quando foi investido lá em 1929... infraestrutura, isso traz um retorno muito grande, porque você não está investindo em coisas que não vão trazer retorno. E a gente tem tudo para fazer ainda. A gente tem que fazer a gente tem que fazer linha férrea, a gente tem que fazer estrada, a gente tem que fazer gasoduto, oleoduto. Então dá para você usar esse dinheiro da máquina, que é riquíssima. O governo brasileiro é muito rico, a favor de nós mesmos. Então é mais por isso que o mercado bate tanto quando o governo gasta do jeito que ele não deve. Boa. Então vamos acompanhar, ver o que vai... Passo a passo. Passo a passo. Lembrando que foi divulgado há pouco tempo. Então hoje as pessoas vão parando, vão lendo a proposta, entendendo, digerindo, reagindo, né, entendendo as próximas declarações, que também vão ser super importantes. Sim. Se não me engano, nem o presidente do Banco Central declarou ainda em relação a isso. Falou que ele ia estudar. Ao mesmo tempo, o projeto foi apresentado às 10h30 e 11 horas ele estava falando sobre um outro relatório que foi divulgado às 8 sobre inflação, se não me engano. Trimestral ou semestral da inflação? Trimestral, primeiro trimestre. Então, muita coisa ainda vai acontecendo, né? Mas é isso. Vamos despedir do pessoal que está assistindo a gente
Bom, então, né, obrigado, foi um prazer estar aqui novamente, depois de um tempo, Boa. um dia muito bom. É bem bacana, assim, até no nosso negócio a gente sente já um otimismo um pouco diferente, né? Muda o ar, Então, né? Um leve alívio, né? Um leve alívio, É. até porque, né, quando a gente vê a ponta aqui em cima, que é o investimento, que é o final ali, que a gente fala bastante, que é usufruir do capital, é pensar no futuro, a gente também pensa em quem está iniciando essa jornada, né? Que é o principal ponto. Então, um vídeo bacana, um prazer, gente. Muito obrigado. Acho que... Obrigado, pessoal. Obrigado quem assistiu até aqui. Contem com a gente para mais informações a respeito. A gente vai fazer vídeo de qualquer coisa nova que saia sobre esse tema. E até contem com a gente como assessores de fato, como quem tem essa preocupação aí com o próprio patrimônio. Seja ele ali imobilizado, seja ele em liquidez, a gente consegue prestar vários auxílios para vocês aí sobre essas questões. Um momento de grande oportunidade. Perfeito. Então, acho que é isso. Agradeço também e, claro, se você gostou, deixa o teu like, manda para aquele amigo que você acha que pode se interessar, que quer saber o que é esse tal do arcabouço, precisa de ajuda para investir, a gente está disponível. E a gente está disponível aqui além do YouTube, Spotify, Apple Podcasts, você pode assistir a gente e ouvir também aqui para acompanhar esse conteúdo. A gente se vê no próximo episódio e até mais.